Olá, esse é mais um Exame Infra, seu programa que discute o presente e o futuro da infraestrutura brasileira. Sou André Martins, repórter de Brasil e Economia, e ao meu lado está Maurício Malanconi, CEO da Suporte. Tudo bem, Maurício? Olá, André, tudo bem? Eu sou Maurício Malanconi, fundador da Suporte, uma empresa dedicada a transformar a realidade da infraestrutura brasileira, e é um prazer estar aqui novamente, André. No programa de hoje recebemos Marcelo Guidotti, ele é CEO da Eco Rodovias, uma das maiores concessionárias do Brasil, e ele está aqui para falar sobre o momento atual da empresa, os planos para o futuro e também o momento da infraestrutura no Brasil. Guidotti, muito obrigado por ter aceitado o convite da Exame para discutir o futuro da Eco e também da infraestrutura. Bom dia André, bom dia Maurício, muito obrigado a vocês por me convidar, ter essa oportunidade de debater um pouco os temas da infraestrutura muito importantes para o Brasil. Guidotti, eu queria que você começasse falando do momento da Eco, né? Vocês têm muitas concessões, queria que você detalhasse aqui os números para a gente, mas, se não me engano, são 8 estados no Brasil. Qual que é o tamanho que hoje que vocês têm de CAPEX já contratado? E também, se você tiver de detalhamentos de números, né, o que já foi investido e o que a gente tem para ser investido aí nos próximos 5, 10 anos, pensando nesse curto prazo. Eco Rodovias hoje administra 12 concessionárias, já estou incluindo a última que acabamos de ganhar, o contrato já foi assinado. Estamos agora atendendo a entrega dos bens por parte do DENIT, que é o início formal da concessão, mas isso vai acontecer em poucas semanas. Então, com a última, que será a Ecovias das Gerais, teremos 12 concessões, são 5.100 quilômetros, e a partir de agora para frente temos contratado praticamente até o final das concessões. A gente calcula assim, pega até o último dia da última concessão, e são quase 60 bilhões de reais, incluindo a nova concessão. Mas é claro que grande parte desse investimento é uma manutenção contínua. Então, o que a gente costuma dar como horizonte temporal os próximos 5, 7 anos. Então, diria 31, 32, que são o período onde os CAPEX, que a gente chama de expansão, de aumento de capacidade, irão acontecer. Além, obviamente, das revitalizações, de novas camadas de asfalto, isso sim, mas os grandes investimentos, eles estão concentrados nos novos contratos, que são os contratos o maior deles, que é a Rio Minas, que administra a rodovia 116, o Arco Metropolitano e vai até Governador Valadares, que está recebendo importantes investimentos, duplicações de terceiras faixas. Temos os investimentos da Ecovias Noroeste Paulista, aqui em São Paulo, Washington, Luiz e a Faria Lima, que também estão em fase de grandes investimentos de aumento de capacidade de terceiras faixas e duplicações. Temos os investimentos da Ecovias Araguaia. Araguaia vai do Goiás até Tocantins, é uma concessionária, uma das mais compridas, quase 830 quilômetros, que também está em um importantíssimo ciclo de investimento, de duplicação. A rodovia é toda pista, tem pouquíssimo trecho de pista duplicada, mas será quase inteiramente duplicada nos próximos 5 anos. Tá? Então, os três. Temos a Ecovias Capixaba, que era a antiga Eco 101, que foi ótimo, o contrato foi otimizado. Fechamos a otimização, teve o leilão, ganhamos o leilão, começaram agora as grandes obras também aí de duplicação. E a Rota das Gerais, que é a nova, que terá os novos investimentos assim que a gente assumir os trechos. Então, são esses 4 grandes contratos: Araguaia, Norte Minas, Rio Minas, Noroeste Paulista, Capixaba e agora as Gerais. Então, esses grandes investimentos irão acontecer nos próximos 7, 8 anos. Aí é onde se concentra o CAPEX. Estamos falando de alguma coisa como 30 bilhões de reais, mais ou menos. Marcelo, você entrou no grupo em 2002, né? Já são mais de 20 anos atuando no setor. Qual foi a principal transformação do grupo ao longo dessa jornada e, na sua opinião, a principal transformação do setor? Quando eu cheguei, os contratos de concessões foram os primeiros. Nós operávamos os primeiros contratos de concessões que foram realizados no Paraná. Inclusive, nós operávamos 2 rodovias no Paraná. São Paulo também já tinha lançado o seu primeiro programa de concessão. Ainda temos uma rodovia oriunda daquela época, que é a Ecovias dos Imigrantes.
e tínhamos a Ecosul na época, um contrato federal. Então eram os primeiros contratos não digo que possuíam muitas falhas, mas não eram tão completos, evidente, não tinham maduros suficientes para ter, porque tinham pegos alguns bons exemplos do estrangeiro, mas o Brasil ainda estava saindo do plano real, enfim, é difícil até calcular uma taxa de retorno adequada, não tinha base histórica para calcular. Então, você percebe, mas as decisões foram tomadas e esses contratos eles foram os primeiros que conseguiram criar um setor privatizado que pudesse investir em rodovias. Então, acho que todo esse aprendizado foi uma longa história. Acho que passamos por vários momentos, mas eu acho que o setor privado, junto ao setor público, as agências, aos governos que se passaram, foram capazes, ao Tribunal de Contas também, foram capazes de encarar os erros, de modificar os erros e, através de repetidos ciclos de privatizações, melhorar os erros. Os erros não, mas melhorar os contratos de concessão. Hoje, os contratos de concessão, o último que nós temos assinado, por exemplo, é da Ecovias Raposo Castello, é um dos mais modernos contratos que existe. Inúmeras mitigações de risco, mecanismos que protegem o privado, protegem o público, temas ambientais, sociais. É um contrato, por exemplo, que prevê uma obrigação do privado em engajar as comunidades que fazem parte desse entorno para poder engajar eles na própria execução das obras e dos serviços operacionais. São contratos que têm as mais modernas tecnologias, já prevêem sistemas de pedagiamento eletrônico, sistema de pedágio automático, prevêem mitigações em riscos ambientais, enfim, são contratos muito modernos. E isso aconteceu ao longo, realmente, de todos os 20 anos. Teve um momento exato. Teve momentos também de estresse. Alguns contratos que foram agora reotimizados foram na época de 2012, 2013, o Brasil entrou numa crise, 2014, 2015, teve queda de demanda, alguns contratos sofreram, mas isso também foi o estopim de um grande aprendizado, uma grande melhoria que aconteceu recentemente com as otimizações dos contratos. Duarte, você falou não tem um específico, são uma vários data, fatores, né? Uma série de fatores que vieram o setor privado, o público, trabalhar na direção em conjunto. Você trouxe que vocês têm, aí, para os próximos 5 a 7 anos, 30 bi para investir. Vocês tiveram a Rotas das Gerais que vocês venceram, com esse tamanho de CAPEX já desafiador de ser implementado. A Eco mantém ainda o apetite para novos leilões? Qual que é o momento da empresa hoje, pensando que o próprio governo federal vai ter mais leilões aí no decorrer desse ano? Então, vocês estão estudando todos? Como que está essa A Ecovias vem, nos últimos anos, 5 ou 6 anos, um pouco mais talvez, vem participando ativamente do setor de privatizações, de leilões, tem ganhado vários leilões, e no intervalo destes governo de São Paulo, de Minas, Federal, a gente tem estudado e participado de lote, digamos 2 lotes, Sorocabana e Raposo Castello em São Paulo, e o lote das Gerais, que é o programa federal. Ou seja, temos sido bastante seletivos. Estudar um contrato de concessão exige tempo, exige recursos. A gente tem estudado mais leilões, mas escolhemos ser bem seletivos nas nossas decisões de investimento, né? E tanto a Raposo Castello quanto a Gerais tinham por trás umas motivações. A Gerais é uma rodovia que se conecta a 2 corredores que já estamos operando, e forma 2 grandes corredores, norte e sul, são corredores que ligam praticamente todas as mercadorias. São tráficos predominantemente de caminhões de pesados, então tráfego industrial. São grandes corredores, serão operados em total sinergia com os atuais, e então fazia sentido para nós. Então a gente já mais estratégia cherry picking, você escolhe as melhores cerejas e bota no bolo. A gente tem feito isso, não significa que não acompanhamos o setor. Como um dos principais, o maior operador de rodovias
em termos de quilômetros, nós somos presentes e acompanhamos o setor. Então, às vezes, quando tem novos leilões, a gente estuda, tenta entender que tipos de desafios esse leilão vai trazer, mas não significa que participamos, porque a gente foi muito seletivo. Continuaremos sendo seletivos. Acho que temos bastante para fazer dentro dos contratos que já temos. E hoje se abre uma janela, está se abrindo uma janela, já teve, mas acho que sempre mais. É verdade que existem novos leilões, mas os grandes, os melhores corredores já foram leiloados. Então, eu acho que também existe agora uma janela muito importante para poder ver oportunidades no próprio contrato de concessão. Aqui em São Paulo, por exemplo, temos uma agenda de aditivos contratuais muito importante. Mas não só em São Paulo. Começam também a ter oportunidades em Minas Gerais. Temos a Ecovias Norte Minas lá, com a agência de Minas Gerais. E também no âmbito federal. Começa a surgir oportunidade de aditivos contratuais. Que é bom, porque só privatizar, a fronteira das privatizações acaba tendo um limite, porque os grandes corredores que se sustentam sozinhos, eles acabam terminando, né? Então, não é uma lista infinita. Então, pensar em aditivos contratuais faz mais sentido para nós agora de participar em novos leilões. Marcelo, com relação ao governo, né, acho que complementando a pergunta do André, no pipeline desse ano tem a Régis Bittencourt, que é uma das rodovias que estão justamente num processo daqueles contratos citados como estressados e de otimização. O grupo está estudando a Régis ou não? Não? Direto. Tá. E com relação aos contratos do Estado de São Paulo que você citou, ou seja, as concessões e os contratos mais maduros, você poderia citar exemplos do que está sendo estudado para melhoria de capacidade de contratos antigos? Os contratos, os principais que temos aqui, que querem mais melhorias, são naturalmente o sistema Anchieta Migrantes, o mais antigo, e é inserido, enfim, é um corredor importantíssimo. Se você tem uma ideia, hoje, os caminhões que descem, são na casa de 12.000 caminhões por dia, em média, que descem e sobem, eles só trafegam pela Anchieta, antiga Anchieta, que é uma pista dupla, e ligam o principal porto da América Latina. Então, o corredor Anchieta Migrantes, ele precisa de muitos investimentos, e aí o principal aditivo que estamos discutindo. Hoje, a obrigação da Ecovias é entregar o estudo completo, projeto executivo, licença prévia ambiental, da construção de uma terceira ligação Planalto, Baixada Santista, Porto de Santos. Né? Os estudos estão praticamente terminados e em breve a gente entregará. A obrigação acaba por aqui, a primeira obrigação, mas é claro que abre a janela para a discussão de um aditivo contratual. Seria o principal aditivo contratual. Deste corredor. Temos também discussões menores no próprio sistema Anchieta Migrantes, quase todos localizados na Baixada, nos acessos aos terminais portuários, nos acessos ao Porto de Santos. Tem também alguns investimentos de melhorias no sistema Anchieta Migrantes. Na Migrantes, por exemplo, daqui a pouco a Migrantes terá o sistema Free Flow, né? E junto com o sistema Free Flow vem uma série de modernizações. Se vocês sabem, na praça de pedágio existe um comboio que para, então o sistema altera o free flow, a praça de pedágio não terá mais, então como a gente vai gerenciar o tráfego? Então o inteiro corredor será modernizado, né? Com sistema de detecção de velocidade em termos de neblina, e iluminação em todo o trecho, enfim. O sistema Anchieta Migrantes vai passar por um banho de loja, né? Incluindo a terceira pista. E tem estimativas preliminares de quanto seria o valor de investimento desse aditivo? Da terceira pista dos imigrantes? Estamos entre 8 bilhões e 9 bilhões de reais. Estamos finalizando ainda os estudos e depende muito da matriz de risco também, mas são valores dessa magnitude. É um corredor de 22 quilômetros, são quase 17 quilômetros de túneis, e ele vai sair do Planalto e descer praticamente numa região em Cubatão equidistante das duas margem direita e margem esquerda. Marcelo, quando a gente recebeu aqui a Natália Marcassa, vice-presidente da Rumo, ela citou também com relação à ampliação da capacidade ferroviária de São Paulo, a chegada do porto.
Com o aumento aí da terceira pista também, provavelmente chegando ao porto, quais são as soluções de capacidade que precisam ser implantadas no porto para que ele não vire gargalo de capacidade? O Porto de Santos, se a gente pensar, além da a possibilidade de ter um novo terminal de containers, né, o Tecon Base, que pode ampliar muito a capacidade, é evidente que o Porto de Santos precisa de muitos investimentos. Tanto rodovia como ferrovia têm investido bastante, né, e tem suportado esse crescimento. Agora, a terceira pista ela vai desgargalar a chegada ao Porto de Santos. Seguramente esse vai colocar uma pressão também mais próxima ao Porto de Santos e as duas rodovias que circulam, que levam também os veículos leves para as praias, né? Então todo esse sistema terá necessidade de novos investimentos. Mas isso vai ser uma coisa vai levar a outra. Uhum. Muitas vezes se questiona o investimento de infraestrutura hoje, pensando que não vai resolver o problema daqui a 5, 10 anos. Mas a infraestrutura, sim, tem que começar com o que tem agora para depois colar outro e não já querer ver a solução final resolvida, porque aí é a fórmula, digamos, perfeita para não sair nunca nada. Quem fez a ponte Rio-Niterói 50 anos atrás, 55 anos atrás, não vislumbrou o que aconteceria em 50 anos. Fez. Então, eu acho que a infraestrutura tem que ter essa coragem de começa com uma coisa e vai atrás das outras. Uma melhoria contínua. Uma melhoria contínua, porque senão é difícil você planejar todo a obra pronta até o final, o último terminal do último navio, que aí são muitas variáveis. Eu acho que o sistema Anchieta Migrantes, a Anchieta, ela precisa de capacidade, vamos aumentar a capacidade. Seguramente isso vai dar o estopim para novos investimentos na Baixada, na ferrovia e em outros modais também. Perfeito. E Dotti, pensando, você citou a questão dos contratos que vocês têm, tanto com governos estaduais quanto com o governo federal, e o principal fator de escolha de entrar num leilão ou não, como a sinergia com os outros contratos que vocês já têm. Mas olhando para modernidade, né? Você citou que um dos contratos que vocês ganharam de São Paulo é um dos mais modernos. Existe alguma diferença que você vê de melhoria entre os contratos estaduais, federais, ou você vê que, pela maturidade do setor, tanto seja federal quanto estadual, eles estão entregando o que o setor espera? Eles estão rapidamente convergendo em uma única tipologia. Então, o uso de tecnologias, matriz de risco, que proteja a força maior. Eu acho que uma grande virada de página, mas um momento, voltando à primeira pergunta, talvez um momento foi a própria pandemia, né? Sim. Que de repente deu uma luz que existiam riscos de demanda inesperados. Por sorte, a gente não teve queda de demanda grande, porque por ter muitos caminhões durante a pandemia, a logística, mas enfim, trouxe riscos que não tinham sido previstos nos contratos. Hoje os contratos prevêem riscos de força maior. A própria guerra que aconteceu na sequência entre a Rússia e a Ucrânia, que puxou os preços do petróleo, já esses riscos foram incluídos nos contratos, tanto em São Paulo como em Minas Gerais e em outras regiões, e no federal. Então, os contratos tendem a convergir, inclusive porque os players que operam contratos federais são os mesmos e estaduais, então acaba que a gente converte. Eu diria que não. Há grandes diferenças. Hoje existem ainda os contratos mais antigos, né? Mas que estão achando mecanismos para se modernizar. Hoje a agência federal ele usa muito o que se chama sandbox, que é um ambiente regulatório fora do contrato de concessão, testado adentro do contrato de concessão. Ele é testado, mas não gera obrigações, né? Testado 1 ano, 2, 6 meses, até que der certo e ele passa a ser depois incorporado. É uma forma de você testar novas tecnologias, novas soluções. Com o carro em movimento, funciona, você incorpora. Se chama sandbox, é uma metodologia muito moderna, que está, de novo, fazendo que todos os contratos, inclusive os antigos, converjam em um único modelo.
Marcelo, além da terceira pista da Imigrantes que vocês estão estudando para o governo do estado de São Paulo, vocês também estão estudando o prolongamento da Carvalho Pinto até Aparecida. Sim. O que você pode trazer de informação para o nosso público o sobre esse projeto? Da Carvalho Pinto também é uma grande obra que também temos a obrigação, como a terceira pista, de entregar os estudos definitivos. Este está um pouquinho mais atrasado. Atrasado não, começou depois, ele vai ter mais um tempo de maturação. Todos os projetos executivos, as licenças prévias ambientais, para que o governo decida a forma e quando realizar essa obra. É uma obra importante, é um corredor importante que dá continuidade a Ayrton Senna Carvalho Pinto até Aparecida. Mas este é um projeto que está um passo atrás da terceira pista, mas está no nosso radar como... Já tem uma estimativa de investimento? Ainda não, estamos finalizando os executivos, matriz de risco, sondagem, tem que fazer sondagem de terreno, enfim, geológicas. Mas... E, Dotti, olhando para o desafio do investimento, né? A gente, no começo do ano, tinha uma expectativa que a taxa de juros terminaria em 12%. Hoje, com a guerra, com o aumento de preços por conta do choque da guerra, a taxa de juros, a expectativa é que ela fique ali na casa dos 14%. A gente teve várias revisões nos últimos dias. E na semana que a gente está gravando vai ter a reunião do Copom. Existe dúvida do mercado se vai ter uma queda de 0,25 ou manutenção da taxa que está hoje. Como que essa mudança de cenário também impacta? Sei que vocês estudam, claro, o ambiente otimista e o pessimista, mas como isso impacta também uma empresa que vai investir 30 bi em 5, 6 anos, uma taxa de juros alta? Quando você pensa em infraestrutura, não tem que pensar na taxa Selic. Nossos fluxos são todos fluxos inflacionados, então é um modelo de negócio que é pensado para ambientes de inflação, né? Porque a receita é inflacionada, e a gente capta linhas de longo prazo em IPCA+. Então, o que rege o nosso custo do dinheiro é a taxa longa real. Essa taxa longa real, a certeza não é que baixou muito não é que baixou muito e subiu muito. A Selic ela corrige, né? Mas a taxa longa ela não baixou muito. Então, quando a gente toma uma decisão de investimento, vê a taxa longa. Se a taxa longa está a 7, 7,5, a gente usa essa aí. Mais o spread, mais a inflação. Então, a gente não tem o risco de ser pegos de surpresa com essas oscilações. Essas oscilações de Selic eles significam que a economia reage a alguns riscos futuros, então mantém a taxa longa elevada. A gente não tem capital de giro, então a gente tem menos exposição a Selic pontual, né? Assim a taxa longa de juros. Então, quando a gente toma uma decisão de investimento, vê a taxa longa, que normalmente reflete o momento atual, então reflete os riscos que o mercado vê, você coloca no seu modelo de negócio e faz um lance que te dê uma taxa de retorno do projeto que pague essa taxa de juros. Então, normalmente as taxas de retorno desses projetos têm sido suficientemente elevadas para suportar o nível de taxa de juros de longo prazo, IPCA+, que a gente capta, tem captado para esses projetos. A gente não tem uma necessidade de captar dinheiro de curto prazo para investir no curto prazo e repagar no curto prazo. Então, modela tudo no longo prazo. E no longo prazo, o mercado tem sido bastante coerente sobre qual é a taxa de retorno de se esperar no Brasil. Você não, quando vai olhar as métricas do longo prazo, ninguém está apontando que é um país que vai ter uma taxa de retorno suficiente de 8, 6, 7, não. Então, essas decisões são incorporadas quando você toma a decisão de investimento. Mas pensando em ambiente econômico, você que está aqui desde 2002, né? Como que você vê esse ambiente atual para a infraestrutura? Você vê que está melhor, pior? Não, o que para a infraestrutura, nós temos dois... o risco que na nossa infraestrutura, que são rodovias, que a gente, não digo que não está protegido, em alguns casos até está protegido, porque depois da pandemia, alguns contratos têm até banda de tráfego. Se vai acima de uma certa banda, você devolve, abaixo você é protegido. Mas realmente uma desaceleração, desaquecimento da economia, da demanda, tá? Porque aí você perde tráfego. Tudo o restante ele é bastante alinhado, porque são todas métricas que seguem a inflação. Toda a receita é inflacionada, os custos, OPEX, CAPEX são inflacionados, então você vai... O primeiro risco é o risco de demanda,
que em alguns casos está protegido. O Brasil, pela situação ainda, não digo que não é permanentemente engargalada, que não é verdade. Muitos investimentos foram feitos, mas tem uma logística, especialmente de transporte, a matriz de transporte é a predominante, ela está quente. Então, esta queda de demanda ela é difícil de acontecer. É um tráfego muito resiliente. Tá? Então, mesmo em momentos de queda, como teve em 2014, 2015, depois recupera muito rápido. Então, esse risco é um risco menos. O segundo risco, aí sim, um pouquinho mais de curto prazo, que o ambiente de curto prazo pode afetar, é o risco inflacionário em alguns insumos, inflacionário na mão de obra, inflacionário na existência de recursos para realizar esses investimentos. E esse é um tema atual. Aumento do preço do diesel, aumento do preço do asfalto, mão de obra que é difícil conseguir em todas as regiões do Brasil. Não é a mesma coisa fazer uma obra aqui em São Paulo ou em Tocantins, é mais difícil. Então, isso tem sido não é um risco, é um ponto de atenção que nós temos que enfrentar. O Guidotti, você tem comentado aí, acabou de comentar com relação ao risco de mão de obra. Né? Nós temos vivenciado um pico de CAPEX, né? Muitos leilões, né? Recordes de leilões juntos. O país está preparado, tem engenharia e construtora suficiente para entregar tanto o CAPEX nos próximos anos? Eu só não colocaria, embora o risco de mão de obra, porque o risco é uma coisa que você não é difícil quantificar, é difícil, você não tem. É uma oferta, uma demanda de execução sem precedentes no ambiente de infraestrutura. E se a gente volta um pouco atrás ao que é a rodovias nos últimos 4 anos atrás, 5 anos atrás, investiam 1 bilhão, 2 bilhões por ano. Agora, nos últimos 2, 3 anos, investimos mais de 4 bilhões e meio por ano. Então, aconteceu a virada. Como a gente está no setor faz tempo e decidimos, a partir de 2015, enfocar-nos em rodovia, em crescer paulatinamente, conquistando novos contratos, também a gente se organizou internamente. A gente não caiu de paraquedas. Olha, tem um mercado bom no Brasil, tem uma taxa de retorno alta, vamos investir aí que vai dar certo. A gente ganhou contratos que começaram a operar em 2021. 2015 a ponte, 2017, 2021, 2022. Ou seja, ele construiu uma plataforma e construiu uma organização interna que vai ter que enfrentar esses desafios. Estamos preparados para enfrentar esses desafios. Temos, se chamam fornecedores, mas não são fornecedores, nós temos parceiros. Nós temos listas de vendor list de construtores especializados muito robustas. Acompanhamos nossos parceiros, nos dedicamos a dar a eles longo prazo, visão de longo prazo, e temos conseguido trabalhar dessa forma. A gente antevê esses riscos. Temos também uma importante parte da nosso CAPEX é realizado por um consórcio que tem as partes relacionadas envolvidas. O nosso sócio italiano tem uma grande construtora, ele opera em alguns de nossos contratos, ele cuida de toda então indiretamente estamos em boa parte protegidos desse risco de execução, que é o risco atual, é o risco de execução, tá? E temos também investido muito em tecnologia. Eu acho que como é que você enfrenta esses picos de inflacionário é através da tecnologia, através da inovação. Faz diferente, usa menos pessoas, usa mais tecnologia, né? Porque você consegue, através da tecnologia, operar de longe, então você não precisa ter gente lá naquela região que, às vezes, é deficitária de mãos de obra, deficitária de tecnologia. Então, acho que a gente tem se preparado, se organizado internamente, ter construído uma série de parceiros que confiam nas rodovias e trabalham com as rodovias, mas também investido muito em inovação. Essa é a chave a chave é essa. Não tem, a gente volta e meia tem grupo, não? Inclusive o nosso colega van na China, voltam sempre impressionados. Lá teve um choque de oferta de
demanda de infraestrutura enorme. A China tem respondido através de uma inovação violenta. Claro, é outro modelo, outro sistema, mas acho que a lição a ser aprendida, mais que fazer como eles fazem, que talvez seja um pouco diferente, é entender que a tecnologia e a inovação ele vem para superar certos gargalos. E você citou esse risco de execução, né? Queria que você detalhasse mais, não só para a Eco, mas para o mercado de infraestrutura todo, qual que é esse risco, quais são acho que talvez a inovação seja uma das soluções, mas como que você vê esse cenário? O risco de execução é você pegar um contrato que te obriga a executar certas obras, porque você está sendo remunerado via tarifa de pedágio, tem que executar. E aí começar todo o ITR, que é o primeiro licenciamento ambiental, que não é um processo que exige preparo, conhecimento, exige um preparo específico, mas exige um preparo. E a partir daí, uma contratação. Ou contratação, quando você acessa o mercado de terceiro, o terceiro fala, o risco fica comigo ou com você, concessionário. O risco de se eu achar mais quantidade, se o projeto tiver erro. Então, a forma de contratar, se você joga todo o risco para o terceiro, ele provavelmente não vai aceitar, o custo vai muito alto. Então, como concessionário, tem que estar preparado, então tem que ter uma capacidade de executar projetos executivos bem feitos, então, a capacidade de contratar projetos executivos, contratar os terceiros e acompanhar a obra para que tudo isso, com mão de obra, maquinário, tudo. Às vezes a mão de obra não se acha no lugar exato que você precisa. É toda uma sequência de execução que se você para ou atrasa, o que acontece? Você desequilibra o contrato de concessão, porque você está cobrando e não está entregando. Então tem que ter toda uma gestão contratual para evitar que esse desequilíbrio ofenda o contrato ao ponto de inviabilizá-lo. Então acho que a execução do CAPEX não é simplesmente uma questão de engenharia, é uma equação que está dentro do contrato de concessão. Porque se você atrasa uma execução por motivos que não são atribuíveis ao operador, o risco é do operador, realmente entra em problemas graves do contrato. E o que aconteceu nos contratos que foram repactuados. Sim. O risco de licenciamento ambiental, para vocês terem uma ideia, na Ecovias 101, era da concessionária. A gente nunca foi capaz de ter a licença do trecho norte, porque tinha a reserva de Sorretama, tivemos dificuldade, e o contrato entrou em default, por um risco que era do privado. Hoje esse risco não, é compartilhado com o poder concedente. Então, entender toda essa lógica, porque o contrato de concessão, o usuário começa a pagar a tarifa e o operador tem que ir atrás das obrigações. E na equação do licenciamento ambiental, você vê hoje que o cenário, ele está, por mais que vocês tenham que estudar muito, né? Você viu o cuidado para a gente falar sobre isso também. Ele está mais facilitado. A gente vê, somente em São Paulo, eles fazem muito pré-autorizações, né? Pré-licenciamentos para os contratos que vão para leilão. Você vê que isso é um avanço. E o que precisa avançar ainda em relação a isso? Eu acho que a licença ambiental é um processo fundamental, necessário, e no Brasil tem acontecido. Agora, tem muita obra, tem muitas privatizações. Então, a pergunta é, terem os órgãos capacidade de analisar a tempo tudo? Então, um pouco isso a dúvida. Acho que a gente tem que refletir seriamente tudo que foi contratado, que será realizado. Teremos capacidade de ter todas as licenças a tempo para que as obras aconteçam. Mas, de novo, tem que ter bastante preparo também do setor privado para poder encarar um processo de licenciamento ambiental. Não é simplesmente órgão que é inadimplente, não. O Guidotti, nos últimos leilões nós temos observado muito a formação de fundos de investimento e construtoras, né, ganhando algumas concessões um pouco menores, também algumas maiores. O grupo, sendo um grande operador de rodovias, ele vê o mercado secundário como uma oportunidade? O mercado secundário para nós poderia ser considerado mais oportunístico, mas não faz parte da estratégia. E
ainda é prematuro. Pode ser que daqui a 4, 5 anos, acabado esse grande ciclo, a gente repensa a estratégia, mas hoje não é uma estratégia de crescimento do mercado secundário. A questão de ter fundos com privados seguramente vai gerar um mercado secundário talvez caro, né? Porque quem investe quer o seu retorno. Então, acho que e apostar no mercado secundário estressado porque os contratos não conseguiram dar certo, então não é um cenário que a gente não digo vislumbra, mas que queira ser parte do mercado secundário estressado. Eu acho que a gente tem que apostar que todos os contratos de concessão deem certo, sejam saudáveis, entreguem a sua. E lá na frente, talvez, se a gente tiver entregado todos os compromissos, os principais, os próximos, como eu falei, 6, 7 anos, a gente poderá eventualmente pensar no mercado secundário. Não está hoje no radar da EcoRodovias. Dot, olhando para o Free Flow, né? A gente teve nos últimos meses idas e vindas, uma decisão do governo federal de suspensão de multas nas rodovias que já estavam operando com o Free Flow, e aí um período de conversas e uma readequação de como avisar isso para a população, né, que passou pelo pórtico. Como que você vê esse momento? Qual que você acha que é o grande desafio do Free Flow? Porque a gente viu que surgiu como algo muito positivo e aí por vários motivos, seja político, seja também um desenho que talvez não foi o ideal, chegou nesse momento que falou, vamos puxar o freio de mão e vamos tentar reajeitar. Como que você vê isso e como que você vê o futuro também, pensando em qual desafio precisa ser solucionado para que as pessoas entendam como funciona, entenda que se você andar menos, você vai ter uma vantagem de existir Free Flow, se você andar mais, você vai pagar, às vezes, a mesma tarifa que você pagaria passando pelo pedágio convencional. A história do Free Flow aqui no Brasil, ela é um pouco tumultuada. Agora, era difícil para mim pensar que pudesse existir algum tema que pudesse ir contra o Free Flow, porque é tamanha a evolução. Mas isso era antes, depois é impossível, porque inclusive nós inauguramos a primeira praça Free Flow em São Paulo e foi um sucesso. Até o governador esteve lá, porque tinha a antiga aí que estava sendo desmanchada e a nova surgindo. Então, inclusive, na minha cabeça isso não, mas não, eu tinha. Aí o que acontece? Surgem, para vocês terem uma ideia, a gente colocou o primeiro portal de Free Flow em testes 4 anos atrás, na Leste Paulista, 4 anos e meio, que é uma das principais corredores. Saindo de Guarulhos, vocês passam por um pórtico, talvez nunca notaram, mas esse é um Free Flow que opera faz 4 anos e meio. Né? Porque a gente queria ter a melhor tecnologia, que não fizesse erros, que pudesse mandar eventualmente a multa para o usuário correto, que pudesse. E também, ou seja, tudo isso porque exigia um preparo. Então, uma nova tecnologia, que se você chega despreparado, e pode ter acontecido, sem um plano de comunicação, aí causou esse problema que foi localizado em 2 contratos, volumes muito grandes, e no momento também que começava uma pressão política, e deu tudo no que deu. Também planos de comunicação, a meu ver, que foram aquém do necessário. A gente fizemos um bom plano de comunicação, não no nosso corredor, lá no interior, mas essa é uma comunicação que, embora você opere um corredor, tem que ser integrado. Né? Então, acho que o que era para dar certo, por vários erros, inclusive, dos operadores, acho que causou. E, ao final das contas, acho que é um pouco a casca dura que o Free Flow precisava ter. As multas não foram suspensas, estão congeladas para poder ser liquidadas até uma certa data, mas foi um debate necessário, duro, necessário para que essa tecnologia realmente viesse para ficar. Eu vou nas praças de pedágios físicas e é difícil pensar que no dia de hoje possa existir um tipo de operação como esse. As pessoas lá envolvidas estão expostas a um risco enorme. Né? Vocês não sabem todo dia caminhões que chegam desgovernados, que atravessam. Realmente, se você pensar, a gente brinca, pensar em um mundo
só de free flow e alguém chegasse e falasse, vamos tirar e vamos colocar nas praças físicas com pessoas adentro. Você está louco. Mas então, eu acho que foi por isso eu acho que o Brasil adota novas tecnologias de forma rápida. Necessário debate, necessário as correções do zero, necessário uma visão mais integrada, necessário o setor privado cuidar da experiência do usuário, ou seja, ter uma interoperabilidade dos pagamentos e de forma segura. A Ecovias investiu junto com a Motiva, mas estamos também em discussões com nossos operadores no que é chamado pedágio digital, que é um aplicativo onde todas as concessionárias colocam os seus trânsitos e o usuário acessa o pedágio digital. Hoje ele tem acesso a praticamente 93%, 94% dos pedágios free flow de São Paulo. Tá? E aí ele paga tudo, recebe tudo. Então, era dever do setor privado oferecer uma ferramenta desse tipo segura, porque hoje você pagou, não pagou, tem muitos sites falsos. Segura, entrei, paguei, quitei. E interoperável, né? E a custo zero. Não podemos oferecer ao usuário, venha aqui, pague aqui, que você e cobrar alguma coisa. Então, a gente, como setor privado, tínhamos também que dar essa resposta e estamos conseguindo. E aí, desculpa, Maurício, o que falta para que outras operadoras entrem e que esse sistema ele seja, vamos pensar, nacional? Falta um pouco de tempo, porque o setor privado tem que negociar, né? Mas acho que a visão que temos é isso, é ter as principais operando essa plataforma e em sociedade, quanto ou não, mas todas operando em junto. E de novo, é uma plataforma que tem que ser segura para o usuário, interoperável e a custo zero. Então, isso é importante. A gente não vai querer cobrar, você pagou aqui, mas não. O pedágio está lá, você já pegou o pedágio, não tem que pagar mais nada. Então, eu acho que está indo bem. Está indo bem. Estou otimista. Hoje as concessionárias entregam muito mais do que um bom asfalto, né? Você acredita, ao longo de toda essa tua trajetória no setor, mais de 20 anos trabalhando no setor, que a percepção da sociedade evoluiu como o próprio setor ao longo desses últimos anos? O contrato de concessão, ele é pensado, e isso é importante a pergunta, porque tem uma importante parte que é a execução de investimentos e é o que mais politicamente pega, né? Investimento, muitas vezes a gente inaugura obras, mas tem momentos da concessão que a gente também inaugurou, que são, por exemplo, o dia que começa a operação, onde vários veículos, várias pessoas começam a entrar e operam na rodovia, dão segurança, dão cobertura, dão cuidado com os buracos. Ou seja, o contrato de concessão, ele, na verdade, tem por trás, você tem que ter aquele trecho sempre pronto para ser traficado em segurança, com chuva, de noite. Acontecer um acidente, tem que proteger os usuários. Ou seja, é uma espécie de serviço contínuo. Esse é o dever do concessionário. O dever do concessionário não é só fazer obra, porque então, as duas coisas têm que ir em conjunto, não dá para... Então, além de fazer obra, tem que ter um serviço contínuo. Você subiu a acidente, tem que ser, o guincho tem que chegar em tempo hábil, tem que comunicar, tem que dar canais essa é a contrato de concessão, junto às obras, e manter um asfalto de qualidade. Então, acho que o setor privado tem feito muito, tem novos leilões, muitos leilões entrando, muitos novos operadores. Eu acho que o cuidado do setor é ter isso em mente. O contrato de concessão não é uma opção. Entrei, ganhei, gostei, bom. Não gostei, não. É um casamento de 30 anos e mais. E é sério. Então, acho que o setor não tem que abaixar a guarda, porque tudo o que conseguimos, que o setor conseguiu junto às agências, aos governos, ao TCU e todos os envolvidos em público ministério, tudo o que conseguimos de melhoria, e foram muitas melhorias, culminaram com as otimizações,
Foi porque todo mundo cumpriu a sua parte, a meu ver. Tá? Eu acho que deixamos de lado páginas onde a infraestrutura foi estigmatizada, como foi de lá. E a infraestrutura voltou a ser o carro-chefe, onde as pessoas investem, o setor político quer dar a cara junto. Nós passamos para a época da Lava Jato, parecia que o setor de infraestrutura era o grande vilão. Não, tudo isso foi revertido com empenho, com sacrifício, com abertura de diálogo, uma atomização de um contrato. Na mesa tinha várias frentes, o público ministério, ao ministério, às agências, ao setor privado. Então, isso tem que ser mantido. Então, acho que não podemos baixar a guarda. Se eu que me preocupo de uma coisa, é um pouco isso, porque quando milhas de quilômetros novos em fronteiras, uma coisa é operar em São Paulo. Não só o CAPEX, né? Mas manter um OPEX eficiente de qualidade, né? E, Duarte, a gente está caminhando para o final da nossa conversa. Eu queria que você citou mais de uma vez nas suas falas inovação, né? O que a Eco tem implementado de novas tecnologias, de uso de IA, seja para melhorar a produtividade junto com os parceiros em obra, da operação, de identificar problemas e conseguir ter uma resposta rápida? As tecnologias hoje, eu não diria, não são nem inovações, porque na verdade já existem. Por exemplo, bobagem, mas o uso de drone. Outro dia foi na rodovia, um tipo pegou um drone, subiu, o drone percorreu todo o trecho, já mediu, quantificou e a medição sai quase na hora, digamos. Isso aí existe já. A inovação é você colocá-la no processo certo e usufruir dessa tecnologia. Então, acho que nessa vertente de processos, a gente está realmente avançando bastante. Nós não somos um setor disruptivo, nós não precisamos, somos os únicos poucos setores que temos a sorte de poder pensar em longo prazo, porque não temos um concorrente que faz um novo produto em 2 meses, tem que ir atrás fazer um melhor. A gente tem que fazer o nosso CAPEX. Então, temos o tempo de implementar processos com uso de inteligência artificial, o próprio sistema de free flow, o pedágio hoje, para vocês terem uma ideia, hoje é quase 100% digital, não existe mais o dinheiro. Todas as transações digitais, eles exigem, você pode usar, uma vez que tem dados digitais, a inteligência artificial, os robôs, eles atuam de forma excelente. Quando tinha dinheiro, era indo carro forte, indo lá, pegando uma lote, não tem como modernizar. Então, o setor está caminhando rapidamente para a digitalização. Com a digitalização preparada, os dados ordenados, porque não adianta também ter um monte de dados, você digitaliza a operação, o nosso operador chega a campo, ele já com a câmera, já digital. Antigamente ele assinava protocolo, entregava no assessor, que fazia o reporte, que entregava. Você já digitaliza tudo, organiza os dados, aí você coloca o sistema de inteligência artificial e isso faz com que você tenha eficiência. Mas as grandes tecnologias vêm da própria modelo operacional. O Free Flow é um deles. O Free Flow, embora seja ainda o resquício da antiga praça de pedágio, porque ainda é uma barreira lá, mas é um conceito que a tua placa é detectada ao longo da rodovia e é medida quanto trafegou para ser cobrado. Temos o sistema de pesagem automática, que se chama HS-WIN, né? Que é um pórtico que pode ser o mesmo pórtico do Free Flow, câmaras e sensores, 100% dos caminhões são pesados e se passam limites, eles são multados. As balanças atuais, eles conseguem pesar, na média, 10% dos caminhões, porque é por amostra. E é uma logística muito complexa, porque o caminhão eventualmente tem que parar, tem que deslonar. O weight in motion não. Então, imagina, 100% dos caminhões que trafegam no Brasil, isso dá muita mais segurança, gasta menos pavimento. Essas são 2 grandes tecnologias. Estamos testando, trabalhando para ter o sistema de radares de velocidade média, e não mais o sistema pontual. O sistema pontual, ele além de ser eficiente, porque a pessoa freia, desacelera, ela não cumpre exatamente o papel. Então, o sistema de... Entre pórticos. Mas não, são tecnologias, não são nem inovações, já existem. Então, o grande desafio para nós não é tanto incorporar essas tecnologias no modelo operacional brasileiro e nosso, é contratual, permitir que o contrato aceite. O HS-WIN foi aceitado via Sandbox, liderado pela Ecovias, hoje é uma tecnologia aceita.
Então, não é a inovação que as coisas já existem, é pegar elas, colocar no ambiente operacional brasileiro, na situação brasileira, de tráfego brasileiro, de veículos e do contrato. Essa, digamos, é o pulo do gato da inovação, que é o que nos vê protagonistas. Guidotti, falando em inovação e futuro, como que você vê o setor daqui a 10, 15 anos e qual legado você quer deixar para a infraestrutura brasileira? Eu acho que um grande desafio que é grande é realmente transformar as rodovias brasileiras em rodovias mais seguras para os usuários. Para os usuários, e, obviamente, os colaboradores, eu diria, isso não precisa nem falar, mas os usuários hoje ainda trafegam em situações de risco. Então, acho que realmente puxar essa agenda de segurança em contínuo. Claro que não dá para ter, de repente, uma rodovia duplicada a 6 faixas. Não dá, sabemos que não dá. Temos rodovias, a própria Rodovias Gerais, que acabamos de ganhar, é um corredor só de caminhões pesados, pista simples. Então, realmente o desafio é sempre mais transformar as rodovias em ambientes mais seguros para os usuários. HS Win, pesagem 100%, vem nessa linha. Caminhões que pesam, eles se desgovernam mais rapidamente. O fato de ter mais conectividade nas rodovias permite monitoração via câmara, usar inteligência artificial para você detectar caminhões que talvez eles tenham padrões diferentes e atuar. Ver se você usa cintos, botar a tecnologia para transformar. Isso realmente é o que nos motiva, porque sabemos o dia a dia das operações é difícil, ainda acontecem muitos acidentes, e isso é um desafio grande. Guidotti, indo para a última pergunta, a gente está em um ano eleitoral, você falou que o pensamento de infraestrutura é muito a longo prazo, mas você que está mais de 20 anos aqui no Brasil, né? Você vê que hoje a classe política, independente de A ou B, vence a eleição, você vê que esse ambiente é positivo para a infraestrutura, de muitos leilões, a classe política entendendo que faz sentido, às vezes, conceder um ativo, né, enfim, para melhorar a qualidade do serviço para a população? Você vê que isso já está maduro, independente de quem ganha a eleição? Ou vocês veem que é um risco que as concessionárias no geral, a Eco e as outras, precisam estar de olho? Não, acho que a privatização não tem mais riscos. Não tem mais... tabu, né? Só que, de novo, hoje não é o poder político, mas a sociedade se deu conta que um privado que chega e realiza obras realmente muda a situação. Uhum. Então, eles já enxergam, chegou um privado, teremos obra, aqui a coisa vai mudar. Então, é importante ter os leilões, mas é importante também cumprir os contratos de concessão, né? Porque isso garante que, de novo, hoje não temos mais, hoje os políticos adoram porque eles podem, não, mas em geral, podem inaugurar obras, né? E mostrar, olha, aquele leilão, aquela tarifa que veio 3 anos atrás, que está onerando o bolso de vocês, virou obra. Então, se começa a perceber realmente as entregas, e isso é contínuo. Então, acho que não tem mais um problema de modelo, privatizar, não privatizar, só isso está superado, mas depende de ter uma continuidade de entregas coerente com o contrato de concessão. Também não pode entregar uma obra que era para ser o 5º ano, 11º ano. Isso não dá. Então, acho que tem que ter essa coerência e não tem outra solução. Não é aqui no Brasil, mas em todo o mundo se privatizam rodovias e outras infraestruturas. Ótimo. Maurício, queria agradecer mais uma vez. Eu que agradeço, André. É sempre um prazer. Muito obrigado. E Guidotti, agradecer também por ter topado conversar com a Exame. Tá, portas estão abertas para os próximos. Também. Obrigado. Até mais. E agradecer você que nos acompanhou até aqui. Se você gostou da nossa conversa, curta esse vídeo, se inscreva no canal da Exame, compartilhe e também acesse nosso site para ficar por dentro de todas as últimas notícias do mercado de infraestrutura. Até mais!